Eu me lembro quando Plutão entrou em Capricórnio em 2008, eu falando nas minhas turmas assim: olha, vão ter muitas catástrofes da natureza, né? Vão ter muitas coisas que vão chegar ao limite, porque Capricórnio é a segurança do homem, né? Capricórnio é a estabilidade do homem, é o que o homem tem de mais sólido, né, que ele conhece. E Capricórnio está ligado às montanhas da Terra, às pedras da Terra. E quando a gente pensa em montanhas, a gente, dentro de uma leitura evolucional, né, as montanhas, eles falam que são seres muito evoluídos, né? Por quê? Porque eles estão, se a gente pode ver, né, a rocha como ser vivo, são seres que estão há muito tempo nesse planeta, que conhecem toda a trajetória desse planeta, se não toda, quase toda. Então, quando se tem um Plutão pela primeira vez, um Plutão desconhecido para a consciência humana, porque ele foi descoberto no signo de Câncer na década de 1930, no início dessa década. Então, veja bem, quando se tem um Plutão desconhecido indo para o signo oposto a que ele foi descoberto, e ele está no signo de Capricórnio. Em 2008 ele estava entrando no signo de Capricórnio. Júpiter estava lá dentro como hoje Júpiter está. E o que a gente teve naquele ano? A quebra de muitas estruturas, muitas estruturas. Naquele ano e no ano seguinte, nós tivemos um crash na Bolsa de Valores americana, queda de bancos, falência de países, né? E uma grande crise que a sociedade estruturada e financeira entrou. E eu me lembro eu falei para os meus alunos à época, né? Nós vamos ter uma mexida muito grande no sistema político, no sistema estrutural, no sistema financeiro, né? A forma de se governar, porque a política tradicional, os governos, as finanças, a estrutura que o homem está montado, né? A forma, o sistema que ele criou para poder existir, é um sistema do Capricórnio, né? E Plutão, pela primeira vez, entrou lá em 2008, e lógico que ele nos ia ensinar, né, ao longo de todos esses anos, que ele ainda está em Capricórnio, e hoje, nesse ano, Júpiter entrou lá dentro também, ou seja, formou o ciclo de 12 anos de Júpiter, de quando ele ingressou em Capricórnio, ou seja, um ciclo de evolução e aprendizado e consciência. E eu, na época, eu me lembro, eu falando que iriam ter muitas catástrofes naturais também. Ou seja, todo o sistema que a gente conhecia, confiava, acreditava e se sentia seguro, tá durante esse período está se fragmentando, está se tornando inseguro. E uma das questões que eu quero trazer, porque nesse momento nós temos Saturno, Júpiter, Plutão em Capricórnio, fora a cauda de dragão lá dentro, tá? Nesse exato momento está se juntando Marte lá também. Quando a gente tem isso lá, o que a gente está vendo são limites da própria Terra. As catástrofes naturais, elas estão em decorrência, uma parte delas pela própria natureza, né, da Terra, do sistema solar que a gente vive, uma parte
por conta da própria Terra como ser vivo, a evolução do planeta, evolução do sistema, mas a outra parte em decorrência da destruição do homem, né, nesse planeta, da mão do homem nesse planeta. E isso tem a ver com o que Plutão está nos mostrando, que é essa situação onde situações normais da condição humana, da condição da Terra, se tornam extremas, tipo uma chuva, uma seca, uma queimada, um furacão, vai tudo se acirrando, tornando extremo, né? E isso é uma característica do Plutão em Capricórnio. Esse ano, por muito tempo, ele vai ficar junto do Júpiter, né? Nesses primeiros meses do ano, ele teve ao lado de Saturno, o que mexeu com muitas questões de poder no mundo e mexeu com algumas questões dessa visualização concreta de extremos, né, que estão acontecendo na natureza. E ele vai se colar a Júpiter na maior parte desse ano, né? A conjunção a Júpiter, ela vai basicamente de março até o final do ano, até mais ou menos outubro, né? Uma conjunção muito próxima. E essa conjunção, ela vai exacerbar esse entendimento de uma situação que está entrando numa crise, que está chegando a limites nunca antes observados, né? Então, isso é uma questão desse momento. Junto a isso, nós temos o Urano que está em Touro, né? Nesse momento também, e que está tentando encontrar alternativas, soluções bem concretas, bem práticas para todas essas questões, né? Eu acho que o Urano, ele se torna um facilitador disso, um facilitador pela questão de que ele está num signo de terra, né? Daqui a algum tempo, ele vai fazer trígono a esse Plutão, e o Saturno e o Júpiter vão estar num signo de ar, que é o Aquário, que o regente é Urano. Então eu espero que se tenha novos caminhos, né, para todas essas crises, ou minimamente iniciativas, tentativas, visões mais cooperativas, né, e bem práticas, porque o Urano está em Touro e é bem prático. E Saturno vai estar em Aquário no ano que vem, sendo que esse ano ele já entra em Aquário de março a junho, tentando também trazer modernidades e alternativas para toda essa situação, né, de Plutão em Capricórnio, que deflagra uma série de crises e uma série de situações limites. Agora, curiosamente, eu tinha muita ideia que o mês de janeiro e fevereiro já mostraria muita coisa, né? Mas, curiosamente, nós também estamos com um Quiron Lilith, que a Lilith começou a conjunção com Quiron de uma forma mais intensa. Quiron lida com a saúde, né? Lida com caminhos de cura, saúde da humanidade. E a Lilith é a sombra, o medo, o pavor, né? E aí nós tivemos, quando a Lilith se aproximou do Quiron, naquela semana foi anunciada pela China, né, toda a situação do coronavírus, que já vinha, na minha opinião, né, desde Lilith e Netuno em Peixes, que provavelmente foi quando houve a mutação desse vírus, que foi de setembro a novembro do ano passado. Então, para mim, foi ali que houve o começo dessa disseminação.
E eu já tinha alertado sobre esse trânsito de Lilith e Netuno em Peixes, que é uma coisa que pode sair do controle. E Peixes pode estar ligado à imunidade e à situação exatamente dos vírus. Então, veja bem, em dezembro o mercado foi fechado, mas foi anunciado e criou um medo no planeta todo, justamente na semana em que a Lilith se aproxima do Quiron, né, em janeiro. E essa conjunção de Quiron-Lilith vai até setembro, mais ou menos, com períodos de afastamento e períodos de aproximação, né? E ela está em Áries. Então a humanidade começou a travar de alguma forma uma guerra contra esse vírus, né? E independente da possibilidade de controle ou não, já trouxe o pânico, já trouxe a consciência de que, às vezes, através de uma doença, a gente traz a consciência de que a nação está toda junta, né? A gente traz a consciência de que a Terra é uma nação. A Terra ela tem que ter um estado de cooperação, porque não existe mais uma doença lá, a doença está aqui. Não existe mais uma destruição lá, a destruição está aqui, né? Então eu acho que esse sentido de cooperação talvez se torne mais concreto com Saturno em Aquário e com o Urano em Touro, talvez se torne mais consciente. Então eu acho que esse pânico coletivo desse vírus, ele vai trazer para a gente mais uma vez a noção de que estamos todos coabitando o mesmo lugar e que não dá para fugir das realidades desse momento, da situação que a gente vive e de estarmos todos no mesmo planeta.